Prepare-se para uma imersão no mundo do terror e do desconhecido. Hoje, traremos duas histórias arrepiantes que vão desafiar sua coragem e te fazer repensar cada decisão. Em meio a encontros sombrios e acontecimentos misteriosos, o medo ganha vida e a curiosidade é inevitável. Seja bem-vindo ao mundo de histórias intrigantes, onde o suspense se entrelaça com o pavor, e cada cena pode esconder segredos aterrorizantes. Em minha viagem, sempre evito correr riscos, abastecendo apenas em lugares confiáveis. Porém, uma obra inesperada interditou a rodovia, e um desvio se tornou inevitável. Com o combustível se esgotando, percebo que o desvio é mais longo do que imaginava. Em meio ao isolamento, vejo algumas casas sinistras e desprovidas de vida. Com o tanque quase na reserva, pergunto a um morador na varanda de uma dessas casas sobre o posto mais próximo. Ele indica uma estrada aparentemente abandonada, que passa pelo local e leva a um posto. É um atalho para chegar mais rápido à rodovia, diz ele com um sorriso estranho. Sentindo um arrepio percorrer minha espinha, pondero a decisão. O local parecia assustador e inóspito, mas a ideia de abastecer e economizar tempo me tentava. Com receio, volto ao carro e encaro a estrada sombria. Enquanto avanço, a sensação de ser observado e perseguido começa a me dominar. A estrada se estreita, e as árvores retorcidas formam sombras que dançam ao luar. O farol do carro ilumina destroços abandonados no caminho. A tensão me consome, e a paranoia toma conta. Parece que o lugar guarda segredos sombrios há muito esquecidos. Finalmente, avisto um posto à distância, mas algo parece errado. As luzes estão fracas, e não há sinal de movimento. Uma sensação de perigo iminente me faz hesitar. Será que isso é apenas fruto de minha mente cansada e assustada? Ao chegar no posto, não há nenhum funcionário à vista. Uma placa sinistra indica: abasteça e vá ao caixa para pagar. Apesar do clima tenso, a necessidade de combustível me faz pegar a bomba e começar a abastecer o carro. Enquanto faço isso, o silêncio é quebrado pelo som da porta da conveniência se abrindo. Olho rapidamente para trás, mas não vejo ninguém. Imagino ser o funcionário do local e tento ignorar o desconforto. Após terminar de abastecer, tento tirar a bomba do carro, mas minha mão parece estar grudada nela e não consigo soltar. O medo começa a tomar conta de mim. Uma risada sinistra ecoa ao meu redor, vinda de algum lugar desconhecido. Passos lentos e arrastados se aproximam, fazendo meu coração acelerar. Olho novamente para trás, mas continuo sem ver nada. A tensão aumenta, e uma sensação de estar sendo observado se torna insuportável. Entro em desespero e começo a gritar por socorro, mas a risada apenas se intensifica e os passos se aproximam cada vez mais. De repente, o senhor sinistro que me deu a informação sobre o posto aparece caminhando em minha direção. Meu coração dispara ainda mais. Como ele chegou tão rápido aqui? Não havia nenhum carro na sua casa. O medo se mistura com a confusão, e uma sensação de que algo está muito errado toma conta de mim. Tento puxar a bomba de combustível com toda a minha força, mas minha mão continua grudada nela. É como se algo sobrenatural estivesse me prendendo. O combustível começa a cair para fora do carro, mas, para minha grande surpresa, aquilo não era combustível. Era um líquido escuro e viscoso, com um odor fétido que invade o ar. O senhor sinistro se aproxima cada vez mais, e sua risada macabra ecoa em meus ouvidos, enviando arrepios pela minha espinha. Sua aparência está distorcida e sombria, como se fosse algo além da compreensão humana. Desesperado, grito por ajuda novamente, mas minhas palavras parecem ser engolidas pela escuridão que me cerca. Tento sair do carro e fugir a pé, mas minhas pernas estão fracas e trêmulas, como se não quisessem obedecer aos meus comandos. O senhor sinistro está agora a poucos metros de distância, seu olhar malicioso fixado em mim. Ele estende a mão esquelética em minha direção, e sinto um frio gelado tomando conta de todo o meu ser. Uma última tentativa de resistência me toma, e grito com todas as minhas forças, implorando por misericórdia.
Mas minhas palavras são abafadas pela risada maligna que ecoa ao meu redor. Em meio ao pânico, a força que me prendia à bomba de combustível finalmente cede, e caio no chão. O Senhor Sinistro se aproxima ainda mais, e o cheiro nauseante do líquido escuro me envolve. Antes que ele possa me alcançar, um carro se aproxima em alta velocidade, e suas luzes ofuscantes iluminam a cena. O Senhor Sinistro recua momentaneamente, e consigo me arrastar para longe dele. O carro para ao meu lado, e a pessoa dentro me puxa para dentro do veículo. Antes que eu possa ver quem é, o carro acelera rapidamente, deixando o posto sinistro para trás. A adrenalina ainda corre em minhas veias, e o terror daquela experiência assombra meus pensamentos. Quem era aquele Senhor Sinistro? O que era aquele líquido escuro e viscoso? O mistério e o suspense permanecem, e sinto que jamais encontrarei respostas para o que aconteceu naquela noite aterrorizante no posto isolado. Uma sensação de que algo maligno ainda me observa no escuro da noite me atormenta, e a lembrança da risada sinistra ecoa em minha mente, como um lembrete constante de que o mal pode estar em qualquer lugar, esperando para nos surpreender em nossos momentos mais vulneráveis. Era por volta de 1 da manhã, e eu seguia a viagem por uma estrada deserta em algum que eu não sabia identificar, nem mesmo o GPS tinha sinal para ajudar. Havia parado alguns quilômetros antes para comer algo e prosseguir atentamente pela estrada, e enquanto conversava com o gerente do local, ele me fez uma pergunta estranha. "Você vai mesmo seguir viagem?" perguntou ele, engolindo em seco. Senti um arrepio na espinha ao notar seu olhar assustado e o tom surpreso em sua voz. Ele me advertiu sobre acontecimentos estranhos naquela estrada, mas eu não podia esperar, precisava chegar ao meu destino muito cedo. Mesmo inquieto com suas palavras, ignorei o aviso e continuei minha jornada. Durante o trajeto, sozinho em meu carro, fiquei matutando sobre o que o gerente havia dito. Repentinamente, meus olhos se fixaram em um homem à beira da estrada, segurando uma bolsa e pedindo carona. Abordei-o cautelosamente, mantendo a distância para avaliar melhor a situação e decidir se era seguro oferecer carona a um completo estranho. O homem parecia um senhor, aparentemente tranquilo, mas cansado. Achei que tê-lo como companhia poderia afastar os pensamentos sombrios que me assombravam após a inquietante conversa com o gerente. Ele entrou no banco da frente e colocou a bolsa em seus pés. Uma energia pesada e perturbadora pareceu cair sobre mim, e um arrepio intenso percorreu todo o meu corpo ao perceber que o homem carregava consigo um facão. Fiquei paralisado diante da cena, como se estivesse em transe, até que o estranho quebrou o silêncio com uma voz arrastada, dizendo: "Podemos seguir." Sem desviar o olhar do caminho, comecei a acelerar, enquanto um silêncio sinistro envolvia o veículo, tornando a viagem ainda mais assustadora. Tentei quebrar o clima macabro, puxando assunto com o homem, mas meus lábios se recusaram a se mover e meus olhos se recusaram a olhar para o lado. Percorremos cerca de 10 quilômetros, e estávamos no meio do nada, nenhuma casa à vista, nenhuma movimentação, apenas o som do motor e as luzes do carro a iluminar o caminho. O homem interrompeu o silêncio sepulcral novamente, apontando o dedo na direção de um lugar indistinto e sussurrando: "É aqui." Sem pensar duas vezes, parei o carro, desejando que aquele terror acabasse e que o homem simplesmente partisse. Ele saiu do carro, e quando estava prestes a seguir viagem, ele bateu no vidro me chamando. Abri apenas uma pequena fresta para ouvi-lo dizer: "Você não vai conseguir seguir viagem. Seu pneu está furado." O coração batia descompassado no meu peito, enquanto a sensação de desespero tomava conta de mim. Percebi que estava completamente isolado, vulnerável à mercê de um desconhecido sinistro. Aquela situação não fazia sentido, e meu instinto me dizia para escapar dali o mais rápido possível. Olhei para trás, mas o homem havia desaparecido, deixando apenas a bolsa misteriosa em seu lugar. O que diabos estava acontecendo? Minha mente foi invadida por um turbilhão de pensamentos aterrorizantes. Decidi arriscar e examinar a bolsa. Com mãos trêmulas, abri o zíper, e lá dentro encontrei algo que me fez gelar até a alma: documentos antigos, fotos amareladas e relatos sobre desaparecimentos misteriosos naquela estrada.
Senti meu estômago se revirar diante daquelas provas sinistras. Sem pensar duas vezes, joguei a bolsa para longe e arranquei com o carro, deixando aquele lugar macabro para trás. Meu coração disparado, as mãos ainda tremendo, percebi que havia entrado em um pesadelo real. O que eu havia encontrado? E onde estava o homem com o facão? Aquela noite na estrada ficará marcada em minha mente para sempre. Os segredos ocultos daquele lugar sinistro jamais seriam esquecidos, e o medo me acompanharia até o fim dos meus dias. A selva parecia esconder segredos tão sombrios e enigmáticos que me fizeram questionar a própria realidade. E agora, eu me encontrava perdido naquele labirinto de mistérios e terror, sem saber se conseguiria escapar ileso desse encontro macabro.